Olá, aguardar um pouquinho até o pessoal ir entrando. É muito bom estar aqui fazendo essa live. Hoje eu separei um tema para a gente poder falar aqui. O tema de hoje é instinto materno. Vou falar um pouquinho sobre isso, né? Se ele existe, né? Como que eu identifico, né? Se é um instinto materno. Aguardar mais um pouquinho até o pessoal ir entrando. Instinto materno, né? O que seria o instinto materno? Né? Ele realmente existe? A gente pode dizer que uma mãe tem instinto materno? Vocês podem mandar perguntas, vocês podem comentar ou trazer alguma coisa relacionada ao tema. Então, falando sobre o instinto materno, né? O Winnicott, ele já dizia sobre o instinto materno. Ele diz que sim, que toda mãe tem um instinto materno, que toda mãe sente esse instinto, né? Ele diz, ele tem um livro que ele escreveu, né, sobre a mãe e o bebê, e nesse livro ele fala da conexão que existe entre a mãe e o bebê. Essa conexão, ela é tão forte e ela é tão real que no início da vida, logo quando o bebê ele nasce, o bebê ele não existe. Ele usa essas palavras que quem existe é a mãe. O bebê ele está tão conectado com a mãe que nos primeiros anos, nos primeiros meses de vida, a maioria, né, dos sentimentos, do que ele apresenta, são sentimentos da mãe. E isso faz tanto sentido, já que o bebê, ele permaneceu ali, né, com essa mãe desde quando ele foi gerado, né, até o parto, ali dentro, né, da barriga da mãe, né. E tem teorias, né, que dizem que os 3 primeiros meses do bebê, ele ainda acha que ele está ali aconchegadinho ali, mesmo que seja o clima diferente, mesmo que agora ele precise chorar ou pedir, né, pelo alimento, ele ainda acha que ele está ali dentro da barriga da mãe, né? E o bebê, nesse início, ele acredita que o seio da mãe, que o vem e o alimenta, é continuidade dele. Ele ainda não consegue perceber essa mãe como sendo um outro ser. Então, mãe, nesse começo, nesses primeiros meses de vida, o seu bebê, aquele começo ali, a hora que você começa a interagir com o seu bebê, que você recebe o seu bebê, é um momento para você se conectar a ele, para que você comece a compreender como é esse bebê, né? Então, nesses primeiros meses de vida, é muito importante aquele aconchego, aquele carinho, aquele momento em que você não faz nada, que você só fica com o seu bebê. Isso é muito importante, essa conexão te aproxima do bebê, né? Então, às vezes, quando a mãe engravida, né, ela nem está sentindo que o bebê, que tem um bebê ali na barriga, né,
Você que é mãe, que já passou por isso, a gente nem sente que ele está se mexendo e ele está ali se mexendo, é tão pequenininho, mas o seu instinto materno já começou a existir nesse momento que você se tornou mãe, lá no início da vida do seu bebê. Então, é ali que seu instinto materno nasce. Então, quando o seu bebê nascer, por mais que você ache que você está perdida, né? Que não sabe nem por que o bebê está chorando, ou o que ele está solicitando, você já tem o instinto materno. Ele já está aí com você, né? E principalmente quando a mãe tem o primeiro filho, né? Existem muitas dúvidas e às vezes até medos, receios, né, no início da vida do bebê. E muitas pessoas podem vir e falar: ah, não faça isso, ou faça aquilo, não, não faça desse jeito, ou faça do outro jeito. E às vezes as pessoas podem até ajudar, mas muitas vezes até atrapalha. Então é nesse momento, quando você está perdido, que você não sabe o que fazer, para tudo e escute o seu instinto. É aquele sentimento que vem lá de dentro, aquele sentimento, aquela voz que fala com você, que às vezes, mesmo quando o outro fala que você não está certa, mas lá no fundinho você sabe que você está, essa é a voz do seu instinto. É ele falando aí para você. Às vezes, você se preocupa com uma coisa que as pessoas falam assim, imagina, não é nada, né? E às vezes é sim, às vezes seu instinto tá ali falando, olha para isso, tem alguma coisa aí, né? Eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho 2 filhos, né? O Gabriel e o Miguel. O Gabriel tem 5 anos e meio, o Miguel tem 1 ano e meio. E já teve vezes, né, de eles ficarem doentinhos e, né, começou uma gripezinha e às vezes ali no começo não era nada, né? Mas alguma coisa me dizia, né, que aquela febre que não passava, que aquela tosse que aumentava, alguma coisa me dizia, leva no médico, né? E todas as vezes que eu escutei esse instinto, que eu escutei essa vozinha ali, realmente eu precisava ter levado. Realmente eu precisava ter dado atenção e ter olhado para aquela voz ali, ter dado ouvidos àquela voz, porque realmente meu filho precisava ter ido no médico naquele momento, mesmo que o sintoma era pouco. Então, essa voz aí que eu tô falando, mãe, essa voz que tá falando ali baixinho, e às vezes ela aumenta. Então, nesse momento, quando você tá confusa, quando às vezes tem muita gente falando, ou às vezes você até já procurou na internet, ou às vezes com outras pessoas, para tudo e olha para você. E tenta ouvir essa voz que vem do coração. Essa voz que tá aí e que ela fala com você. É essa voz que é o seu instinto, né? E essa voz, esse instinto materno, ele dura para sempre. A partir do momento que você se tornou mãe, ele sempre vai estar com você. Então, seu filho pode ter 30 anos e você vai ter esse instinto. Você vai escutar essa vozinha falando. Às vezes, seu filho está morando em outra cidade, mas lá no coração você sentiu que seu filho está precisando de alguma coisa, ou às vezes de falar com você, ou às vezes de ouvir uma voz ali que o conforte, às vezes ele está precisando disso, de uma voz que o anime. Então, mãe, escuta essa voz que vem aí do seu coração, que vem aí de dentro. Esse é seu instinto. Ele é real e ele fala com você. E muitas vezes ele te dá o caminho, ele te direciona para você agir, para você fazer na hora certa. E isso é muito importante, dar ouvidos a isso. Ele existe, né? Às vezes as pessoas podem falar, não, não existe não, né? Não existe instinto, não existe essa voz, mas você que é mãe, você sabe que existe, você sabe que você já escutou ela, que ela já falou com você, né? Então, e você sabe que ela é real, né? Então, o Winnicott, ele diz, não é porque eu tenho essa voz e esse instinto que ele me conduz, que nunca eu vou precisar, por exemplo, procurar um médico ou procurar alguém que saiba mais do que eu,
Não, não, isso não. Ele diz que você tem esse instinto e que ele fala quando você precisa, assim, procurar uma pessoa que vai te ajudar, que vai te direcionar, ou um médico, ou um dentista. Então ele fala que essa voz vai te ajudar a perceber quando você vai precisar procurar uma ajuda profissional, em qualquer área que seja. E isso é maravilhoso, né? Então, ser mãe e poder ter essa vozinha, esse instinto, é maravilhoso. E a gente precisa dar ouvidos a ele, porque ele existe e ele está aí. Então, às vezes, quando você estiver perdida, principalmente, né, lá no início da vida, quando a gente está com um bebezinho, que é nosso primeiro filho, se você se vê perdida e não sabe mais a quem ouvir, para de ouvir todo mundo e começa a olhar e a tentar ouvir o que aí dentro está falando. E aí, a partir daí você vai conseguir agir, você vai saber o que fazer. Outra coisa que eu queria dizer para você, né? Todos nós tivemos mães, tivemos pais ou ainda temos, né? Muito bom para quem já tem e infelizmente para quem não tem mais. Mas a gente sempre quer fazer o melhor pelos nossos filhos, né? E muitas vezes a gente quer ser uma mãe melhor do que às vezes a mãe que nós tivemos, né? E isso não é errado, tá tudo bem você querer ser uma mãe melhor para o seu filho, para sua filha, tá tudo bem você querer fazer o melhor por eles ou fazer diferente do que a sua mãe fez. Tá tudo bem isso, é muito natural, né? E se você tá aqui hoje, é porque você também quer, você tá procurando o melhor, né, para o seu filho. Isso é o seu instinto falando. Olha, eu sei que a minha mãe fez assim, assim comigo, só que eu não gostava. Então tá tudo bem eu tentar fazer diferente com o meu filho. Isso é o seu instinto falando. Se você não gostava daquelas coisas ou daquilo que a sua mãe ou seu pai fez por você, tá tudo bem você fazer diferente. E tá tudo certo, você pode ser uma mãe melhor do que a sua mãe foi. A sua mãe, ela foi a melhor mãe possível para você. O seu pai foi o melhor pai possível para você. Eles foram a melhor mãe e o melhor pai que eles conseguiram ser. Eles buscaram tudo que eles conheciam e tudo que os ajudaram a ser melhor por você. E é natural você também querer ser melhor mãe e melhor pai para os seus filhos. É natural isso e tá tudo bem. Isso faz parte da vida. Hoje nós temos recursos que antes, no passado, os nossos pais não tiveram. E com certeza nós seremos pais melhores, melhores pais para os nossos filhos, os pais melhores que a gente conseguir ser. E com certeza os nossos filhos vão nos acolher por isso, né? E é muito bom saber disso, que a gente pode ser melhor, né? E que os nossos pais fizeram o melhor por nós, né? Que eles foram o melhor que eles podiam ser, né? Eles foram até onde eles alcançaram. E nós também. E futuramente os nossos filhos provavelmente serão melhores mães e melhores pais para os filhos deles. E isso é muito bom saber disso. Isso é ótimo. Então é bom que a gente pode ter esse espaço para poder falar sobre isso, para poder acalmar o nosso coração. Então, quando você ouve o seu instinto, você dá o melhor de você. Você faz o melhor que você pode fazer pelo seu filho. E é muito bom ter esse espaço e esse momento para saber que você está fazendo o melhor que você pode. Então, se você está cansada, se você está no momento de exaustão, para tudo. Vê se alguém pode ficar um pouquinho com seu bebê para você poder descansar e renovar suas energias. Eu sei que às vezes isso que eu estou te dizendo pode ser impossível. Ah, mas eu não tenho ninguém, né? Mas às vezes você tem sim. E se você não tiver, tá tudo bem. Tenta descansar a hora que seu bebê for. Ah, mas eu tenho comida para fazer, eu tenho roupa para lavar, eu tenho
N coisas. As coisas sempre vão estar aí, elas sempre vão ser preciso fazer. Então tá tudo bem, às vezes, você deixar um pouquinho para você descansar e a hora que você voltar, você conseguir ser uma mãe melhor. Porque cansada, às vezes a gente não consegue ser tão boa como a gente quer, né? E tão boa, não tô querendo dizer ser perfeita, porque perfeição não existe. Nós conseguimos ser, a gente dá conta de ser o que a gente consegue ser. Então vamos ser a melhor mãe que a gente consegue ser, o melhor pai que a gente consegue ser. Ok? Querem comentar alguma coisa? Podem falar. Esse tema que eu queria falar hoje, eu acho que é muito importante, às vezes no dia de hoje, com tantos recursos, né, com internet, com telefone, às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, né, de ouvir o nosso instinto. E às vezes a gente acha que ele nem existe, mas ele está ali. Então, mesmo com tantos recursos, às vezes é preciso que a gente pare e ouça o nosso instinto. E é por isso que eu quis trazer esse tema hoje, né? Que é importante também a gente parar e olhar para dentro e ouvir o que o nosso coração está falando em relação aos nossos filhos, em relação ao que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, o que a gente precisa fazer, ok? Quero agradecer de coração, pessoal que pôde estar aqui, né? E vou deixar a live lá para vocês poderem acessar, ou quem não viu desde o começo, ou até mesmo conhece alguém que gostaria de ver, tá? E puder assistir aí. Muito obrigado. Eu vou encerrando por aqui então. Um bom final de semana para todas. Fiquem com Deus. Um beijo.